Olá, galera, tudo bem? Estamos aqui, né, para mais uma aula. Finalizamos a aula passada dando início, né, à pré-história e tudo mais. Vamos continuar falando um pouquinho sobre a pré-história, principalmente algumas características mais técnicas, algumas informações mais técnicas, para que a gente possa estar dando continuidade aos nossos estudos. É um prazer estar com vocês. Meu nome é Johnny Gomes, né? Novamente eu gostaria de salientar para todos vocês que fiquem em casa, por favor, não dê bobeira, né? Nessa época de pandemia. Estamos todos preocupados com vocês, mas acima de tudo não deixem de estudar, tá bom? Não parem de atualizar o conteúdo de vocês, responder questões, enfim, de realizar todas as atividades propostas pelos professores. Aqui, juntamente com vocês, né, tentando entregar o melhor conteúdo possível para dar continuidade aos nossos estudos. Lembrando a vocês que, além das aulas, nós vamos ter as listas de questões que eu vou estar enviando para vocês. Caso seja necessário, vocês podem estar pedindo as listas de questões nos Instagrams que eu deixei logo abaixo, na descrição do vídeo, bem como pelos grupos do WhatsApp, tá bom? Então, é o seguinte, galera, vamos dar continuidade aqui aos nossos trabalhos. Eu gostaria de dizer a vocês o seguinte, que a pré-história, ela foi um período anterior ao aparecimento da escrita. Ou seja, tudo que existia antes da escrita relacionado ao ser humano é considerado pré-história, tá certo? Quem assiste os Flintstones, quem assiste os desenhos animados, geralmente eles colocam alguns elementos da pré-história para melhorar o enredo, enfim, né, eles colocam muito isso. Ou seja, é o período anterior do aparecimento da escrita, a mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, né? Ou seja, o ser humano ele foi enfrentando barreiras, dei meu marca-texto aqui, foi enfrentando barreiras da natureza e desenvolvendo as soluções do cotidiano. Beleza. E aí, né, a gente sabe que para viver é muito difícil viver quando você não tem todo o acesso à tecnologia que a gente tem hoje. Mas o ser humano já conseguia sobreviver naquela época, né? Utilizando a caça, utilizando a coleta e tudo mais. Na pré-história, os meios de sobrevivência eram a partir das necessidades, ou seja, desenvolvendo uma importante cultura. Ou seja, não é o ser humano, ele tem hoje essa necessidade de consumo, mas na pré-história isso não acontecia, né? O consumo vinha da necessidade, então se a pessoa estava com fome, ela ia lá, pegava a comida e comia. E assim, né, foi se desenvolvendo na nossa cultura. Aqui eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa divisão aqui, por quê? Porque a pré-história é dividida em 3 fases. O paleolítico, o mesolítico e o neolítico, né? Idade da Pedra Lascada, o intermédio entre a Idade da Pedra Lascada e a Idade da Pedra Política. Desculpa, a Idade da Pedra Polida, né? Não política, peço perdão. Idade da Pedra Polida. Então nós vamos ter paleolítico, mesolítico e neolítico. Teremos 3 fases, tá bom? A pré-história é dividida em 3 fases. Galera, eu gostaria de dizer a vocês que esse conteúdo inicial é muito importante para a gente entender os próximos conteúdos, tá bom? Então, preste atenção aqui. Gostaria de dizer a vocês que a pré-história ela não cai muito nas provas de Enem, de vestibulares, tá certo? Então, vamos para frente, vamos agilizando esse processo. Nós temos o quê? No Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter as cavernas, nós vamos ter os nômades, nós vamos ter a forma de alimentação e nós vamos ter também as ferramentas. Gostaria que vocês prestassem atenção aqui, principalmente no uso das ferramentas. Estou passando um pouquinho rápido esse assunto para que a gente não perder tanto tempo, tá bom? Nós temos o acesso às ferramentas, como vocês podem ver aqui, tá bom? Embaixo, tá certo? Deixa eu pegar aqui as ferramentas. E também nós já temos o início do sentido da coletividade. Isso é muito importante para que a gente possa entender. Por quê? Porque a coletividade ela faz parte até hoje da nossa história, tá bom? Viver em sociedade, viver no coletivo, ele é muito importante, porque o ser humano só conseguiu chegar no estágio que ele está hoje, de desenvolvimento tecnológico, de desenvolvimento social, de desenvolvimento econômico, graças à coletividade. Claro que tem todos os seus problemas sociais de hoje, mas a coletividade foi muito importante para isso, tá bom? E nós vivemos numa época de quê? Numa época que sem total estrutura, né? Não tem saneamento básico, não tem energia elétrica, não tem internet, não tem nada. Vivemos em
de forma bem rudimentar mesmo, tá bom? Então, vamos avançando aqui. Já nessa época, na época do Paleolítico, na época da Idade da Pedra Lascada, nós vamos ter o quê? As primeiras formas de desenvolvimento de magia, ou seja, as pessoas já acreditavam em magia, já acreditavam em forças fora do universo físico, acreditavam no universo metafísico. Então nós vamos ter várias formas, vários vestígios, né? Os arqueólogos nos trazem de que essas pessoas eram místicas, acreditavam em magia, tá bom? Utilizavam isso como uma forma de religião, por exemplo. Tá aqui algumas ilustrações de como funcionava na época. Obrigado, internet, por entregar para vocês uma imagem que vocês possam compreender, tá bom? Então é isso. O Mesolítico, que é um intermédio, né, entre a Idade da Pedra Lascada e a Idade da Pedra Polida, ele é também chamado de Idade da Pedra Intermediária. É um período situado entre o Paleolítico e o Neolítico, tá bom, minha gente? Esse neo aqui, toda vez que vocês encontrarem, destacar ele aqui, toda vez que vocês encontrarem a palavra neo, significa novo, tá bom? Então, Neolítico seria a nova pedra, mas aí a gente convenhou chamar ele por Idade da Pedra Polida, tá bom? No Mesolítico, entre algumas regiões ocorreu este período, principalmente as regiões que sofreram os maiores efeitos das glaciações. E aí, um desenho animado, né, uma animação que fala muito sobre o Mesolítico é a Era do Gelo, né? Essa Era do Gelo aqui, tá bom? Principalmente as regiões que sofreram os maiores efeitos de glaciação. O que é um efeito de glaciação? É quando a Terra começa a esfriar e algumas regiões são tomadas por gelo, tá bom? Essa é a glaciação. E aí, minha gente, o Mesolítico, né, ele se encerra, ele começa no final da Idade da Pedra Lascada, continua, né, principalmente nas eras das glaciações, e se encerra com a introdução da agricultura. Ou seja, nessa época, o ser humano ele não tinha agricultura ainda, eles não praticavam agricultura, eles eram nômades, eles viviam de um lugar para o outro, né, simplesmente consumindo o que estava disponível na natureza, tanto quanto os animais, né, os animais selvagens que eles caçavam, tanto quanto, né, as frutas e os frutos, as raízes que eles poderiam, né, colher no longo da sua caminhada, no longo da sua vida. E aí nós vamos, depois do Neolítico, dessa breve explicação do Neolítico, tá bom? Nós vamos passar para quê? Para a Idade da Pedra Polida. Por quê, minha gente? É muito importante, né, trazer isso para vocês. Por quê? Porque é a partir do desenvolvimento da Idade da Pedra Polida que a gente vai conseguir entender, né, aspectos civilizatórios importantes para a espécie humana. No sentido de que nós temos o desenvolvimento do fogo, nós já tínhamos a domesticação do fogo, e com a domesticação do fogo a gente pôde ter muito mais tempo disponível, né? Porque os alimentos agora eles eram cozidos, né, claramente, então era de muito mais fácil digestão. As pessoas, o fogo, ele dá uma certa esterilizada no alimento, então as pessoas elas conseguem já comer um alimento muito mais saudável, muito mais limpo, possibilitando uma digestão melhor e uma absorção de nutrientes melhor. Então, a partir da domesticação do fogo, a humanidade deu um salto muito grande na sua evolução, um salto muito grande evolutivo, tá bom? Porque agora eles tinham alimentos já cozidos, então era de muito mais fácil digestão, assim como a absorção dos seus nutrientes. Imagine só, antes do fogo, né, você comia o quê? Uma carne crua. Provavelmente, além de crua, ela estaria suja, e também, além de crua e suja, provavelmente ela estaria, né, em estágio de putrefação já avançado ou começando. Então, era uma carne podre, crua, podre, né, e que você tinha que comer para sobreviver. E com a domesticação do fogo, não. Eles puderam fazer o quê? Puderam matar o animal, cozinhar a carne, que a carne cozida dura muito mais tempo, e poder estar alimentando tanto os indivíduos que faziam esse processo, tanto quanto a sua comunidade que estavam lá. Já tinha o desenvolvimento do quê? Da ideia de coletividade, tá bom? E a partir desse momento, a partir do momento da Idade da Pedra Polida, tá certo? Foquem nisso, o desenvolvimento da Idade da Pedra Polida, que nós começamos a ideia de sedentarismo, tá bom?
Sedentarismo hoje, já falei para vocês, na educação física, né? Hoje, sedentário é aquela pessoa que não sai de casa, que não pratica exercícios físicos. Inclusive, né, estamos sedentários na quarentena, então a gente está vendo, mas a gente volta para o passado, né? Mas vejam se vocês conseguem fazer algum exercício físico em casa para não ficar tão sedentário. Então, o sedentarismo hoje são aquelas pessoas que não se movimentam, né? Que não praticam atividade física nem nada. No campo da história, o sedentarismo ele se associa diretamente com o nomadismo, tá bom? Então ele faz uma contraposição aos nômades. O que eram os nômades? Os nômades eram aquelas comunidades, aquelas tribos, né, que viviam de um lado para o outro, né, consumindo o que a natureza ofertava, consumindo o que a natureza oferecia, tá certo? E aí, com o passar do tempo, na idade da pedra polida, né, principalmente com o desenvolvimento da agricultura, as pessoas fizeram esse processo de sedimentação, elas se sedimentaram. O que seria isso? Elas começaram a fixar a moradia em um lugar só. Geralmente, essa moradia ela era fixada perto dos rios ou perto de onde tivesse água, porque a gente sabe que água, até hoje, não vai mudar nunca, né? Que é uma questão biológica, é necessário para a sobrevivência humana, é necessário a vida. Então as pessoas faziam as suas casas, né? Faziam as suas casas não que não existiam ainda nessa época, mas fixavam moradia, né? Perto dos rios, perto dos lagos e tudo mais, beleza? Tanto é que a gente vai ver, né? No bloco de assuntos sobre a Idade Antiga, né? Bloco de assuntos sobre a Idade Antiga, Grécia, Roma, principalmente Mesopotâmia e Egito, que essas grandes civilizações, né, principalmente o Egito e a Mesopotâmia, se desenvolveram do lado de grandes rios, no caso o Rio Tigre e o Rio Éufrates. Mas aqui, né, fica demonstrado para vocês que o sedentarismo é uma grande característica, né, da Idade da Pedra Polida, beleza? Então, vamos aí, veja essa ilustração aqui das pessoas fazendo, né, as suas próprias moradias, principalmente no consumo de carne, né, cozida e de alimentos cozidos, que facilitou muito, muito a nossa vida. Imagine você, de uma hora para outra, passar a comer o alimento todo cozido, esterilizado e muito mais saboroso também, tá bom? Na Idade da Pedra Polida, nós temos o início das divisões das tarefas, né, e do trabalho especializado, porque antes o que acontecia? Todo mundo fazia tudo. Todo mundo na tribo fazia tudo. Mas quando ocorreu a sedimentação e a agricultura, né, então começou o trabalho especializado. Então, os homens fazem uma atividade, as mulheres fazem outra, os idosos fazem uma atividade, os jovens fazem outra atividade. Então, as atribuições começaram a se dividir. E quais eram as principais atividades que se realizavam na época, né? Lá na pré-história? Nós tínhamos o artesanato, nós tínhamos a tecelagem e nós tínhamos principalmente a fabricação do alimento. Porque hoje é muito fácil se fabricar um alimento, né? É só pegar, colocar no micro-ondas e está pronto, ou no fogo e tudo mais. Mas na época era um processo, né? Você tem que pegar o animal, você tem que matar o animal e além de fazer o fogo e tudo mais. E se você já fez churrasco, você sabe muito bem que é muito difícil acender fogo, principalmente o carvão. E olha que o carvão já é algo muito inflamável, né? É muito difícil acender o fogo da churrasqueira. Imagine naquela época que a única coisa que eles tinham era o quê? Eram horas de madeira e, né, aquela forma rudimentar de fazer o fogo. Então, era uma atividade que demorava muito tempo, mas era o que eles tinham, era o que eles faziam. Aqui nós temos o início das primeiras, algumas manifestações artísticas. A gente vê já panelas decoradas e também algumas obras de artes rudimentares sendo feitas, né? Imagine só, nessa época as pessoas já estavam pensando em fazer arte, pensando em fazer coisas parecidas com elas. Continuando aqui, nós temos na Idade da Pedra Lascada, né, o polimento dos materiais, né? O que seria o polimento dos materiais? Ao invés de utilizar a pedra propriamente dita, essa pedra era polida para ficar mais afiada, para o corte ser melhor. Semelhante a afiar uma faca, só que nesse caso eles afiavam pedra porque ainda não tinham o domínio dos metais. Um aspecto muito importante da Idade da Pedra Polida, né, é que eles eram poligâmicos, eles faziam a poligamia. O que é isso? Né? Não existia a instituição casamento, né? A monogamia não existia. Ou seja, dentro da comunidade, né, na comunidade,
todo mundo interagia sexualmente com todo mundo. Nesse caso, né, a criança que nascesse, ela não pertencia a um pai, não pertencia a uma mãe, ela pertencia a toda a comunidade. Nesse caso, não existia marido nem mulher, existia a comunidade, existiam existia machos e existia fêmeas. E esses machos e essas fêmeas acasalavam entre si, tá bom? E aí, né, era uma prática poligâmica, beleza? Onde o fruto dessa prática era compartilhado por toda a comunidade, por toda a, podemos dizer, aldeia, tá certo? Depois disso, da Idade da Pedra Polida, a gente parte para a Idade dos Metais, né? A gente vai ter o quê? Uma metalurgia bem rudimentar. O que é metalurgia, né? Metalurgia diz respeito aos metais. Por quê? Uma coisa é você cortar um pedaço de carne com uma pedra afiada, uma pedra polida. Outra coisa é você descobrir o metal e começar a fazer armamento, começar a fazer armas e utensílios para matar os animais com, né, com lanças, com flechas. Imagine você, antes você tinha o quê? Uma pedra para matar um boi e agora você utiliza uma lança, né? Então, a Idade dos Metais é um avanço muito grande. Essa música tá chata. A Idade dos Metais é um avanço muito grande, né, para a humanidade. Por quê? Porque os animais eles conseguem ser acessados com maior facilidade, mesmo ela sendo de forma rudimentar, tá certo? Nós já temos nessa época, na Idade dos Metais, a utilização do ferro como principal metal para a época, tá bom? Nesse caso, nós tivemos o quê? O crescimento da população, o desenvolvimento da agricultura e, minha gente, pasme, já na época da Idade dos Metais, nós começamos com a prática da escravidão. A prática da escravidão, ela dura até hoje, né? Hoje muitas pessoas elas são escravizadas ainda, mas é assunto para as próximas aulas, tá bom? Então, na Idade dos Metais houve o crescimento da população. Por que houve esse crescimento da população, minha gente? Primeiro de tudo, porque as pessoas já estavam se alimentando melhor, e quando você se alimenta melhor, você vive mais. A expectativa de vida era muito baixa nessa época, ou seja, os seres humanos não viviam mais do que 30 anos, viviam bem menos que isso, 27 e 30 anos. Então, quando você chegasse nessa quantidade de anos, você já estava quase morrendo, já estava prestes a morrer. Então, ao contrário do que hoje, né, com todas as nossas vacinas e tudo mais, a gente consegue viver quase 100 anos. Mais de 100 anos até, tem alguns indivíduos que vivem mais de 100 anos. Mas a média de vida do brasileiro é mais ou menos 70, me corrija se eu estiver errado. E aí nós tivemos o continuo desenvolvimento da agricultura, isso é muito importante para as nossas vidas e tudo mais. Enfim, né, estamos aqui algumas ilustrações de como era realizado as coisas. E também, minha gente, já na Idade dos Metais é que começa a escrita, tá bom? Começa a escrita, e a escrita é muito importante para a gente finalizar esse bloco da pré-história. Por quê? Porque é através da escrita que a gente inicia a nossa história. Inicia a história na Idade Antiga, que a gente vai estudar daqui a pouco também. Só para falar um pouquinho da religião, né? A religião na pré-história, as primeiras manifestações religiosas vão aparecer ainda na pré-história. Estas, desde o início, tentando dar explicações ao desconhecido e ao sobrenatural. Desta forma, acreditando já na vida pós-morte, os homens passaram a cultuar os deuses. Inicialmente, os primeiros deuses a serem cultuados eram ligados a elementos da natureza, animais, plantas, água, fogo, a lua, o sol e constelações. Eram adoradas em diversas manifestações religiosas, tá bom? As manifestações religiosas, elas podem ser politeístas, isso é muito importante porque a gente vai entrar num bloco de assunto que vamos utilizar muita religião para entender como é que funcionava a mentalidade coletiva dessas pessoas. Por quê? Porque as religiões elas se dividem basicamente em 3 tipos. As religiões ateístas, que a gente chama de religião para ficar mais fácil de entender, mas o ateísmo acaba sendo mais uma crença do que necessariamente uma religião, tá bom? Ou seja, nós temos o ateísmo, que não acredita em Deus ou deuses, ou seja, eles são materialistas, eles acreditam que o mundo é o mundo, né? E quando a gente morrer, a gente não vai para lugar nenhum, e não existe nenhuma força mística, né, controlando a natureza, não existe nenhuma força mística controlando a humanidade, nem nada, tá bom? Ao contrário dos politeístas e dos monoteístas, que acreditam em Deus ou acreditam em deuses.
Mas as pessoas que acreditam em Deus ou em deuses, elas se dividem ainda em duas partes. Quais são essas duas partes? A parte politeísta, que cultuam vários deuses, e aí nós vamos ter muitas religiões antigas que eram politeístas, tá bom? A partir desse momento. E significa o quê? Poli significa muitos, e teísta significa crença, né? Cultuam vários deuses. E temos também o quê? As religiões monoteístas, que mono significa um e teísta significa crença. Então, cultuam apenas um Deus. Hoje, tanto o cristianismo quanto a Igreja Católica Apostólica Romana, tanto as igrejas protestantes, os evangélicos, eles são monoteístas. Eles acreditam em apenas um Deus, tá bom? Enquanto existiram outras religiões pelo mundo afora, e existem ainda até hoje, né? Mas nesse caso eu vou citar as religiões do Egito Antigo, que eles cultuavam vários deuses, tanto da Mesopotâmia quanto do Egito Antigo, tá bom? Então, é essa divisãozinha da religião na pré-história e que permanecem basicamente até hoje. E aqui nós temos o quê? O fim da pré-história e o início da história, tá certo? Então a gente vai ver aqui no próximo assunto, né, a Mesopotâmia, né, que provavelmente é o primeiro bloco de assuntos que nós vamos estudar, tá certo? Ou seja, é o início da história, então por onde a gente começa. Então, até a próxima aula e obrigado.